Olá meninas, como vocês estão? Esse vídeo é para a gente fazer uma breve recapitulação, uma continuação do vídeo, né, que nós fizemos da orquídea, né? E por que orquídea, né? Eu usei o exemplo do estresse emocional que a orquídea ela sofre no processo comercial, para que a gente possa buscar e olhar assim com a questão, assim, olhando o lado da natureza, como isso afeta também toda a natureza, de que forma a gente pode aprender com isso. E é uma história muito interessante. Se você não assistiu o vídeo, eu recomendo que você assista para você não ficar perdido aqui nesse vídeo, tá? Então, agora eu vou fazer uma breve recapitulação do que nós falamos lá no outro vídeo, né? Nós falamos sobre isso, sobre o processo comercial que a orquídea ela passa. Desde quando ela sai lá da onde ela é plantada, cultivada, né? Quando ela passa pelo primeiro galpão, depois ela vai para o distribuidor, do distribuidor ela vai para a floricultura, até chegar no seu destino final, que de repente é minha casa, a sua casa. Ela passa, isso para ela é um estresse emocional muito grande. Ela sente a sobrevivência dela sendo atacada, ela se sente em risco. Então, qual o mecanismo que a natureza usa nesse momento? O que é acionado nela nesse momento? Ela entra em um estado de repouso, em um estado de dormência, né? Ela simplesmente é como se ela estivesse dormindo. Para quê? Para resistir. É a maneira dela de resistir esse processo comercial que ela passa, né? Então, quando ela chega lá na nossa casa, ela chega como em um sono profundo. Então, de repente a gente olha e fala, poxa vida, né? Essa orquídea nossa, ela não dá mais, ela não parece que tá viva, ela não dá mais flor, ela não reage, não nasce mais as folhas, não cresce mais uma haste nova, enfim. E você acaba tendo essa percepção, né, e na vontade de poder salvar, você muda de lugar, você muda o ambiente, você dá mais água, você dá menos água, e nada, né, e ela não reage. E o que nós vimos então no outro vídeo, falamos, né, sobre isso, é que são duas coisas que a gente precisa, no caso, com relação à orquídea, para poder começar a entrar no processo de salvar ela desse processo de estresse emocional muito grande. São duas coisas que nós temos, que é o conhecimento mínimo de saber como que ela funciona, e o segundo é a paciência, né? A paciência para esse processo. Porque a orquídea, ela precisa, a primeira coisa que ela vai buscar é a segurança. Se ela é uma orquídea de árvore, a raiz dela, a primeira coisa que vai buscar é se fincar em um galho forte, onde ela se sinta firme, onde ela se sinta protegida, onde ela se sinta segura. Aí ela começa a entrar no processo de acordar, de despertar. E isso, por isso, exige a paciência, porque vai levar, é um processo, né? Vai levar um tempo até que ela volte a ser, então, aquela orquídea da essência dela, né? De quando ela estava lá no habitat natural dela e que ela floria e que ela estava ótima lá, né? E então nós falamos sobre esse processo, que não é muito diferente, muitas das vezes, do processo que talvez você esteja passando hoje, como eu já passei. Um processo assim de estresse emocional muito grande. Observa se faz sentido para você, né? Se você parar para refletir, se de repente você está vivendo isso hoje, você já viveu, para refletir se não é assim que a gente, de uma certa forma, nos comportamos, né? Quando nós passamos por um processo de estresse muito grande, qual que é a nossa tendência? O nosso comportamento, ele tem duas tendências, né? Buscar, ou a gente busca uma fuga, ou a gente vai buscar prazer, né? De alguma forma, né? Então, às vezes, se a gente está sofrendo, se a gente está com alguma dor, eu busco saciar aquela dor de uma forma inconsciente, comendo mais. Se eu estou deprimido, se eu estou vivendo algo que eu não quero ver, que eu não consigo lidar,
vou me distrair aqui nesse videogame, né? Porque aí eu saio a minha mente se conecta com aquilo e aquilo dá prazer, dá uma adrenalina, né? Vou assistir série, vou me entreter, né, na internet, enfim, tem N maneiras, né? Assim como tem, né, as pessoas que colocam essa energia de vida em coisas saudáveis. Vai lá fazer uma academia, vai praticar um esporte, vai desenvolver alguma habilidade, vai jogar alguma coisa mais saudável, enfim. Mas aí já é um papo para um outro momento, para a gente não perder aqui o raciocínio. Então, uma vez você adquirindo esse comportamento de fuga, que na realidade, no fundo, é para você sobreviver. Então, muitas das vezes, a gente acaba olhando para o outro, né? Que às vezes tem um comportamento da qual nós, com a nossa percepção, reprovamos. Bebe demais, né? É uma pessoa agressiva demais, é uma pessoa inconveniente demais, enfim. Vai imaginando aí também, né, o tipo de comportamento das pessoas, você vai buscando isso dentro de você para a sua realidade. E a gente se esquece que por trás daquele comportamento existe uma dor e que aquela pessoa de alguma forma está buscando sobreviver. Uma vez eu ouvi não me lembro agora onde, alguém falou assim, na realidade, todo mundo está buscando ser feliz, de uma maneira certa, de uma maneira errada, mas está todo mundo buscando o quê? Sobreviver, né? Então não nos cabe aqui o julgamento. É importante a gente tomar consciência disso, né? E o primeiro entendimento e essa primeira consciência de você não julgar não é nem para o outro, é para com você mesmo, né? Olhar para você e buscar quais são os comportamentos de fuga que você hoje tem usado no sentido de sobreviver a esse momento que você está passando. Às vezes, presta atenção no que eu vou falar, muitas das vezes você se mantém presa em alguma situação da qual, que é a situação que está te causando esse estresse emocional muito grande, porém você não consegue abandonar isso, sair disso também por sobrevivência. E mais uma vez eu falo e torno a dizer, não cabe o julgamento, mas o julgamento de quem? Primeiramente, o julgamento seu para com você mesmo. Então, vou também te deixar aqui a recomendação para você assistir o vídeo do amor próprio, porque eu falo de uma maneira tirando toda essa romantização da questão do amor próprio, falando profundamente mesmo de uma maneira e da importância de você buscar a sua história, enxergar a sua história, se auto-perdoar. Porque de repente você está dentro de uma situação, tem um comportamento de fuga e dentro de você as suas emoções está cheia de julgamento, de culpa, de raiva por você mesmo estar dentro dessa situação. Certo? Como pode ser muitas outras tipos de situação. Eu estou dando alguns exemplos para que a gente possa ir raciocinando aqui e imaginando, porque isso ajuda na aprendizagem, tá? Então continuando, se faz sentido isso para você, se você acha esse comportamento dentro de você, no outro vídeo eu fiquei ainda de falar sobre a questão de que quando a orquídea, por exemplo, ela começa a despertar, a primeira coisa que ela busca é a segurança. Então eu falei que a segurança que você precisa para começar um novo despertar está dentro de você, né? Então é nisso aqui, é nesse ponto que eu quero terminar o que não deu para terminar no outro vídeo, tá certo? Então eu vou dividir isso em duas partes, vamos falar de uma maneira breve vou dividir em dois tópicos. Primeira coisa, Janaína, mas aí como que eu busco essa segurança dentro de mim? Como que eu vou parar de buscar isso lá fora? A validação do outro sobre mim, o que pensam sobre mim, o que acham, o que aceitam sobre mim, se me julgam, se me condenam, se me ajudam. Como que eu paro de olhar para fora e passo a olhar para dentro de mim, tá? Então eu vou aqui falar dois tópicos. Então vamos ao primeiro, porque eu não posso me alongar nesse vídeo, mas vamos lá. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é para que você pensa comigo. Autorresponsabilidade é a primeira coisa.
que você precisa trazer, focar a sua mente. Você precisa nesse momento se responsabilizar. E para isso é necessário coragem. Coragem e disposição. Para você ter coragem de olhar e pensar, bom, eu estou vivendo esse estresse emocional absurdo, ou eu vivi, ou eu ainda estou vivendo, seja qual for a situação, mas de alguma forma, eu tenho responsabilidade sobre isso. De alguma forma, se há algo inconsciente e que nós vamos falar em um outro vídeo sobre o padrão da qual nós fomos programados e de repente isso possa estar nos levando para situações na nossa vida que de maneira consciente jamais nós viveríamos ou aceitaríamos, mas você não entende e quando você se dá conta, lá está você vivendo essas situações de novo. Mas aí também é um assunto para um outro vídeo, tá certo? Vamos aos poucos, igual a orquídea, todo dia um pouquinho. Então, se autorresponsabilizar. Então, eu vou te fazer uma pergunta para te ajudar nisso. Pensa no cenário que você está vivendo agora, de estresse emocional muito grande. Essa situação aí que você está vivendo. Aí, se faça essa pergunta. Dentro desse cenário que você está vivendo agora, qual é a única coisa ou quais são as coisas que somente você pode fazer por você? Ninguém mais pode fazer. Ninguém. Quando nós temos, quem é mãe vai entender o que eu quero dizer. Quando nossos filhos são pequenos, nós conseguimos dar a comida, nós conseguimos dar a água, nós conseguimos decidir os horários das alimentações, a gente consegue decidir tudo sobre a vida deles, em forma de cuidado e de zelo. Quando eles atingem uma idade aí de uma adolescência, já começam a ter um raciocínio, já sabe ter opinião e etc. Ainda que eu acho que ele tenha que comer, eu não vou conseguir fazer ele comer. O máximo que eu consigo é orientar e mostrar o melhor caminho, mas a escolha vai ser sempre dele, a partir de então. Isso é a vida adulta. Então, mais uma vez, o que dentro dessa situação que você está vivendo, tem algo ou são atitudes que você precisa tomar, mas que só depende de você. Aquilo que não depende de você, você deixa no canto. Só anota, só traz à sua consciência aquilo que depende de você. Desde mudar um pensamento, desde trabalhar uma emoção, desde tomar uma atitude, fazer X coisas, tá? Aí é com você. Então esse é o primeiro tópico, trazer isso para sua consciência. Você precisa ler e enxergar, leia para você. Anote, tenha coragem, leia. Bom, por mais que eu não aceite, é isso mesmo. Aí nós vamos para a segunda, que é as suas habilidades emocionais, tá? Então eu te convido a fazer uma reflexão sobre esse momento de estresse emocional que você viveu. Imagina como se fosse um filme que estivesse passando na sua frente e começa você mesmo, aciona o seu olhar observador interno e começa a olhar na sua frente tudo que você viveu como se fosse um filme e começa a buscar quais são as habilidades que você tem que está te fazendo suportar essa situação, ou fez, porque de repente já passou, pode ser que está hoje, ou você vai buscar isso e anota. Então vamos dar um exemplo. Por exemplo, a orquídea. A orquídea, ela acionou esse mecanismo de estado de repouso. Tem que ter muita resiliência, tem que ter muita... Imagina, você está lá vivendo, dependendo da situação que é, né, trazendo isso para nossa realidade. Então vamos lá. Então de repente você observa que nisso que você vive, você só sobreviveu porque você é uma pessoa paciente, porque você é uma pessoa resiliente. Nossa, eu sou uma pessoa que tenho fé, sou uma pessoa que mesmo com tudo isso eu gosto de estudar. Enfim, você vai anotar. Sou comunicativa, então eu consigo falar sobre isso, eu consigo colocar para fora. Não sei. Coloque ali pelo menos de 3 a 4 habilidades naturais. E para a gente validar isso, você vai pensar em pelo menos mais um cenário ou 2 cenários também de estresse ou de algo que te incomodou, mas que foi algo forte que você viveu. Aí você vai observar
e ver se também essas habilidades naturais lá você usou elas. Só para validar, para que você tenha consciência de, poxa vida, isso aqui são os meus, é o que eu gosto de falar, grava isso, os meus ativos naturais. Porque olha que bem aqui no fundo dos meus olhos, eu quero falar algo para você muito forte. Talvez você tenha chegado em um ponto, ou se não chegou, pode ser que chegue, e eu torço que a partir desse conhecimento possa te ajudar para que não chegue, mas de repente você chegou em um ponto em que você olha tudo ao seu redor e você não enxerga nada que possa te ajudar. Não tem uma palavra de esperança, de direção, de entendimento, de sabedoria, de nada. Você só encontra julgamento, crítica, etc. Ou você não encontra recursos mesmo, financeiros, recursos emocionais, recursos de todas as esferas. Você realmente chegou em um nível onde você não tem nada. De repente, nada no sentido de nada. Então, eu quero dizer isso para você que está nessa situação. Você tem recursos naturais dentro de você. E são esses recursos que vão proporcionar que você saia do estado que hoje você está, de nada, de zero, a começar a caminhar para uma nova jornada. E assim como o da orquídea, eu gosto muito de dar essa ênfase, aos poucos, é um processo, o seu também será um processo, mas enquanto você não conseguir trazer para a luz, para a sua consciência, quais são esses recursos? Então eu te pergunto, quais são os seus recursos naturais? Anote eles, porque eles são dádivas, eles são seus, né? E são eles que vão te ajudar nesse momento, tá certo? Então, eu deixo esses 2 pontos que eu já acho muita informação para ser trabalhada, né? Aí eu quero então abordar, para não alongar muito esse vídeo, na questão que você entenda que nós todos temos dores, temos dependência emocional, temos aflições, temos uma maneira de pensar, temos uma maneira de se comportar. Desenvolvemos ao longo do nosso desenvolvimento mecanismos de defesa para sobrevivência. Então entenda uma coisa, você não é o seu comportamento, eu não sou o meu comportamento, você é muito mais do que isso. Você tem um mecanismo de defesa, que por detrás desse mecanismo de defesa está escondendo a sua dor de estresse emocional muito grande. Assim como a orquídea. Ela sofreu um estresse que atingiu a sobrevivência dela, ela passou a ter um mecanismo de defesa para depois, quando ela se sentir segura, ela acordar. Então, entenda, a mesma coisa somos nós. Nós também, ao longo da nossa vida, sofremos um estresse emocional traumático, absurdo e muito grande, desenvolvemos mecanismos de defesa. O que é esses mecanismos de defesa? A maneira como nós pensamos, a maneira como nós nos comportamos. Desenvolvemos isso com o intuito de esconder e proteger a nossa dor, o nosso estresse emocional, certo? Então, por isso é importante que você tenha coragem de enxergar e de trazer à consciência as suas aflições, a sua dor, qual é a maneira que você pensa, qual é a maneira que você se comporta, mas principalmente os seus recursos, certo? Todos nós temos as nossas dores e os nossos recursos. Podemos escolher, aí eu quero chegar nesse ponto com você. A partir desse momento que você entende isso, e o que você tem que buscar dentro de você, e uma maneira de como simples e fácil de como você pode fazer isso, até mesmo aí em casa com uma caneta e um papel. A partir do momento que isso estiver ali dentro, ali, estiver anotado ali, você olhar para isso e de uma maneira consciente se responsabilizar pelas decisões que você vai tomar a partir de então. As suas dores e o que você viveu, você não tem como mudar. Eu falo isso lá no vídeo do amor próprio. Então vai lá e assiste.
Mas você hoje pode escolher viver, no seu recurso, com as suas habilidades, e pegar essas habilidades, colocar na sua bagagem e recomeçar uma jornada nova, certo? Então eu vou gravar mais uma aula, vou fazer mais um vídeo, aliás, falando sobre isso, né? Falando sobre, para que você entenda como que se dá o seu desenvolvimento, da sua personalidade, de que maneira que nós pensamos o que pensamos e por que pensamos, por que se comportamos da maneira que se comportamos, né? Por que, Janaína, que muitas das vezes uma pessoa que parece ser tão agressiva, né? O que tem por detrás daquela agressividade? Acredite que muitas das vezes por detrás daquele comportamento agressivo e rebelde, o que tem é uma criança com medo, né? Então, vou gravar umas aulas falando sobre isso para que você ganhe mais consciência sobre isso, para que você vá despertando aos poucos, para que você tenha o conhecimento suficiente para sair desse estado de repouso que você está, tá? Então eu vou fazer lá, eu vou mostrar um exemplo de como você pode buscar, né? Como que se dá o seu desenvolvimento da sua personalidade, uma forma também de como que você, em que fases da sua vida que você sofreu esses estresse emocional ou está vivendo hoje. E às vezes, muitas das vezes, é um estresse emocional que você viveu em algum momento do seu desenvolvimento. Ainda hoje, você adulto, você pode estar preso ainda dentro desse trauma. E o que isso causa? Te gerou mecanismos de defesa, e por isso você se comporta da maneira que você se comporta. Porque é uma forma de se defender, é uma maneira que você tem de sobreviver. Então você precisa ganhar esse conhecimento, esse entendimento e saber como isso funciona. Porque conhecimento, ele liberta. Conhecimento, ele te dá caminhos novos para você seguir, né? E é isso que eu estou aqui para isso. Para que você seja como essa orquídea, que eu possa vir te colocar todo dia um pouquinho de água para que você consiga alcançar essa clareza, esse entendimento e a partir disso fazer escolhas conscientes, né? Escolhas conscientes que te levem para um caminho de vida e não mais de fuga, de sobrevivência, mas que você possa então conseguir viver realmente a sua verdadeira identidade, a sua identidade de ser abundante, né? De ser, sou filha do Criador, então eu posso criar uma nova história para mim. Tá certo? Então, esse assunto, tem muito mais assunto, né, para o próximo vídeo, mas eu gostaria aqui de dizer para você se isso fez sentido para você, que você deixe o seu comentário, se você quiser tirar alguma dúvida, né? Que você compartilhe isso com outras mulheres, com alguém que você conhece que possa estar vivendo aí preso nesse estresse emocional muito grande, né? Você também possa me ajudar a levar esse despertar na vida de outras mulheres para que elas possam florir, né? E ter uma nova jornada que eu mereço, você merece. Então, compartilha, dá o seu like, me ajuda a crescer esse canal. Eu aguardo o seu comentário. E até a próxima aula, até o próximo vídeo, eu espero você.